paz da parte de Deus, o Senhor da vida, a todos os nossos irmãos que estão em seus lares, aos irmãos da primeira Igreja Batista do Lobato. Deus abençoe a cada um dos irmãos que aí estão presentes em seus lares. A você que nos assiste pela primeira vez, está utilizando o canal para estar nos assistindo, Deus abençoe a cada um de vocês de forma especial. E de maneira muito especial também queremos pedir ao Senhor nessa noite que visite as nossas necessidades. Então, a você que ainda não tinha tido a oportunidade de poder ouvir falar da palavra do Senhor, lembre-se que Deus amou a você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero convidá-los nesse momento a orar junto comigo. Então, aqueles que estão presentes aqui, ainda são poucos, mas nós gostaríamos que ficassem de pé. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, para darmos início ao culto, transmitido tanto por via online, quanto também aqui na igreja. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Te louvamos, ó Deus, pela sua bondade e amor. Te agradecemos pela oportunidade de poder servir ao Senhor, isso é muito bom. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, visite a cada um dos nossos irmãos em seus lares e aqueles que nos está acessando pela primeira vez. Abençoe, ó Deus, de maneira especial essas vidas. Que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento, encontrar no coração de cada uma dessas pessoas a oportunidade de poder adentrar em seus corações e mudar, ó Deus, as suas vidas para a glória do seu santo nome. Te louvamos, ó Deus, por esse momento especial de oração e de culto ao Senhor. Ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade. Tu és digno de receber toda a glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a fazer a leitura da palavra de Deus. Antes de mais nada, o texto fica em Salmo 112, Salmo de número 112, e nós vamos ler os 10 versículos que aí estão. A nossa irmã Ana estará nos ajudando, fazendo a leitura dos versos pares, enquanto farei a leitura dos versos ímpares. Então, Salmo 112, a partir do verso 1 até o verso 10, e faremos leitura responsiva do Salmo. A felicidade daquele que teme ao Senhor. Leiamos então. Louvai ao Senhor, bendizei homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele deu aos necessitados a sua justiça, permanece para sempre, a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Nós vamos repetir o verso primeiro, todos que estão aqui, vamos lá? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer.
louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder, majestade e louvor. E nós estaremos adorando a Deus com um hino conhecido, né? Com aquele corinho, grande é o Senhor. E nós vamos estar louvando com esse excelente louvor.
recebemos um dia um coração maravilhoso da parte de Deus, um coração transformado pelo poder da palavra de Deus, trazendo para dentro da nossa vida todas as coisas que precisavam ser mudadas para que nós pudéssemos ter uma relação melhor com Deus. Ele fez isso quando, através do testemunho vivo de Jesus Cristo, nos ensinou tantas coisas importantes, trazendo a palavra para dentro do nosso coração e um convívio melhor com Deus. E nós vamos adorar a Deus, porque recebemos um coração do Pai, coração transformado, regenerado, para mudarmos não somente em nosso lar, mas fazermos com que outras pessoas também conheçam essa palavra regeneradora e transformadora. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, e somos como assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como
ao Rei que é digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do amor, em nós um novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos uma vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do amor, em nós um novo coração, pois morreu a nossa morte pra vivermos uma vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, nosso Rei. Hosana, Hosana, nosso Rei. Hosana, nosso Rei. Hosana, nosso Rei. Diz então a palavra em 1 Samuel, capítulo 15 até o verso 21. Capítulo 3, do verso 15 ao 21. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não a encubra. Assim Deus te faça, e o outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e naquilo que lhe encobriu, aquilo que encobriu. E disse ele: ele é o Senhor, e faça bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Agora eu quero que você faça a abertura no início, novamente, lá no capítulo 3, a partir do verso 11, para que a gente possa ler tão somente a palavra que Deus disse a Samuel.
a partir do verso 11. 3, verso 11. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão os ouvidos, ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julguei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não repreendeu. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eu quero te agradecer por esta palavra. E lhe peço em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos encha de uma palavra vinda da parte do seu Santo Espírito. Santo Deus, que o seu Santo Espírito fale poderosamente ao meu coração, e por consequência disso ao coração da tua igreja. Tudo isso, Pai, nós te pedimos desde já, gratos pela sua bondade e amor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Algumas semanas atrás nós estávamos falando exatamente de algumas coisas importantes a respeito de estar na presença de Deus. E uma das coisas é que Deus confirma, em primeiro lugar, com esta palavra, a sua indignação e tristeza pela família de Eli. E o pior é que havia uma necessidade de haver uma confirmação da parte de Deus, e Deus certamente usaria aquele a quem de forma muito especial ele tinha separado para fazer exatamente o papel que ele esperava como da parte de Eli. E vimos durante esse período que onde existe uma relação perfeita e especial com Deus, há todo um processo de mudança importante na vida das pessoas. E esse processo de mudança na vida das pessoas traz para a vida de outras pessoas também benefícios importantes. Então vimos que encontramos na relação com Deus aquilo que traz mudança não somente para a nossa vida, como para a vida das outras pessoas. De forma especial, Deus agiu de maneira tão importante na vida de Ana, que ele de alguma forma trouxe, ao invés de um espírito abatido e amargurado que aquela mulher tinha, ao ponto de fazer com que o profeta se enganasse na maneira de compreender o que estava acontecendo com ela, e deu a ela um espírito de alegria, e com isso aquilo que ela tanto esperava na vida. Outro ponto importante é que quando nós nos preocupamos em estar ligados a Deus, nós fazemos questão com que as pessoas que estão à nossa volta também se envolvam com esse mesmo Deus e receba dele as benéficas de que Deus possa trazer ao coração de um homem quando ele tem uma relação com Deus e recebe a sua palavra em seu coração. Um outro ponto importante, o exemplo de vida como que Deus tem a oferecer para a vida das pessoas. Como no nosso caso hoje, Jesus é aquele exemplo de vida que nós precisamos trazer para a vida das pessoas. Este exemplo de vida, ele precisa trazer também renovo na vida das outras pessoas, como também em nossa vida. Mas do contrário a isso, também nós vimos pessoas como os filhos de Eli, que eram considerados como os filhos de Belial, que eram pessoas execráveis, que tinham um comportamento longe da vontade de Deus. Também, que vidas com Deus são notadas não por aquilo que elas vestem. Paletó não pode identificar a vida de uma pessoa santa, não é? A veste sacerdotal, ela não traz, na verdade, aquilo que Deus gostaria de fato que ocorresse na vida de muita gente, porque o que Deus espera de fato que ocorra na vida dessas pessoas é que elas tenham um coração voltado para Deus, ainda que suas vestes não sejam as melhores. Outro ponto, também muito importante, é que nós descobrimos que valeu a pena o esforço que Ana fez em favor da vida do filho. Quando ela ia até Siló, e sempre quando visitava aquele lugar de ano em ano, levava uma roupa nova para o seu filho. E ele era um menino que tinha dentro do seu coração um coração ilibado.
um coração fiel ao Deus de Israel, e era tudo que Deus esperava para que ele pudesse fazer uma substituição importante na vida daqueles que deveriam de fato exercer uma função e não puderam fazer conforme aquilo que Deus esperava. Hoje nós aprenderemos que Deus confirma a ira dele a Eli, mas é Samuel que de fato é usado por Deus para trazer e confirmar essa tristeza que certamente haveria no coração de Eli, mas que ele receberia porque veio do Senhor da glória. Assim sendo, eu quero usar, antes de qualquer coisa, uma coisa importante diante dos irmãos, é que viver na presença de Deus nos constrange a uma vida de fidelidade. Então nós precisamos entender que estar na presença de Deus nos constrange a uma vida de fidelidade. Nós não conseguimos viver uma vida qualquer diante de Deus, porque sabemos que Deus está presente. Mas há muitas pessoas que sabem que Deus está presente em todo momento da nossa vida, mas não se vai aos poucos trazendo Deus para a sua vida, fazendo mudanças significantes. Me faz lembrar duas palavras interessantes que John Wesley falava. Ele disse que Deus é o gerador e o causador do bem que possa ocorrer na vida das pessoas. Nós, como seres humanos, não conseguimos gerar bem de nós mesmos, dizia Wesley. Outro ponto importante dito por Wesley, John Wesley dizia que nada além de Deus pode trazer satisfação à nossa alma. Não existe nada que você possa fazer nessa vida que dê satisfação à sua carne, que traga alegria de fato diante de Deus e que faça com que suas emoções de fato experimentem de Deus uma alegria perfeita para aquilo que Ele sempre desejou na vida dos homens. Portanto, meus irmãos, é algo que a gente precisa colocar dentro do nosso coração, que assim como Deus de fato se revela de uma maneira especial a Abraão no passado e exige de Abraão que ele ande na sua presença e seja perfeito, Deus também queria que em todo o tempo fazer saber que Samuel era capaz de ouvir de Deus um sinal e obedecer ao sinal daquilo que Deus esperava que ele pudesse fazer. Porque Deus espera que isso ocorra na vida de todos nós. Que tenhamos uma vida que de fato venha demonstrar da parte de nós para com Deus a alegria de viver em conformidade com a sua vontade. Por isso capítulo 3, verso 15 começa, e eu separei uma frase que é dita, que ele diz o seguinte, que Samuel temia relatar esta visão a Eli. Duas situações das quais nós vamos observar isso. Primeiro, o temor de Samuel em falar de algo para Eli que ele já conhecia, mas que ele precisava ouvir pela segunda vez e que de fato vinha de Deus, mas ele também temia, porque ele sabia a quem ele estava falando e ele tinha um respeito muito grande por Eli, porque todas as coisas que Samuel tinha, além de ter tido da parte da sua mãe um exemplo firme para com a sua vida, também Eli, de alguma forma, durante o tempo da sua vivência ali dentro, apesar do mau testemunho dos seus filhos, Eli ensinou boas coisas e importantes coisas à vida de Samuel, e Samuel sabia que no fundo Eli era um homem de Deus, porque ele não exerceria a sua função, estando onde ele estava, se Deus não o tivesse colocado ali. Outro ponto importante, afinal fica bem claro para Samuel que apesar do fracasso na vida, e o fracasso na vida de Eli se deu por ele não ter cuidado com a sua família, por ele não pegar os filhos que tinham atitudes execráveis e tomar uma posição firme em relação aos seus filhos, e por conta disso Deus ficou entristecido profundamente com a vida de Eli. Agora nós vamos observar alguns pontos importantes. Preste atenção como o provérbio diz claramente algumas coisas
que deveriam estar no coração do sábio Eli, se ele tão somente tivesse se lembrado dos conselhos da parte de Deus. Diz a palavra: filho meu, não rejeite a repreensão do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 11. Outro ponto, Provérbios 12, verso 1, que diz: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Terceiro ponto, Provérbios 27, verso 5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Outro ponto importante, ele diz: filho sábio acolhe a instrução de seu pai, mas o zombador não ouve a repreensão de seu pai. Provérbios capítulo 13, no verso 1 também. Então nós vamos observar que há uma necessidade da gente lembrar-se que alguns pontos importantes Deus sempre ao longo do tempo vai colocando para a vida de cada homem. E cabia a Eli, apesar da sua função sacerdotal, cuidar da sua família. E ele não fez isso. Outro ponto, e há um problema aí, e agora que Samuel tem essa informação da parte de Deus diretamente a respeito do que ocorria, e ele sabia que ele era um pai que não cumpria com as suas obrigações de pai, no sentido de zelar pela sua família nesse sentido, ao ponto de seus filhos terem se tornado filhos de Belial, assim diz a palavra. E nós aprendemos que Belial é uma palavra dupla, dividida em dois termos, Beli e Al. E Beli e Al significa sem valor, e os filhos deles eram pessoas inúteis, execráveis, pessoas que tinham um comportamento triste da parte da qual eles estavam sabendo a responsabilidade que tinham perante o Senhor, mesmo assim não cumpriam isso. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter cuidado da nossa relação com Deus. Deus, Ele é santo, Ele é Senhor, e nós precisamos respeitar a experiência, por exemplo, que teve Moisés, que quando viu aquela sarça ardendo, e vai tentar aproximar-se, Deus disse: tira as tuas alparcas, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E diante da presença de Deus, tudo aquilo que pareça lembrar de sujeira, nós devemos nos afastar, porque Deus é santo. Levíticos 11, 44: sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Assim como também está escrito no Novo Testamento a mesma coisa. Portanto, sede santo, como o vosso Pai Celeste é santo. Agora, no verso 16, chamou Eli a Samuel, a quem por respeito disse: eis-me aqui. Provava uma outra situação muito interessante. É que além de Samuel compreender o respeito que deveria ter diante de Deus, sabia Samuel perfeitamente que ele tinha que ter respeito àquele que Deus designou para tomar conta como sacerdote daquele tempo. Então ele tinha respeito a Deus, e por respeito a Deus também tinha respeito a Eli. E vocês observam que em todo o capítulo você não vê um comportamento da parte de Samuel se insurgindo contra o seu sacerdote. Ele tinha respeito ao sacerdote. Agora, alguns pontos nós vamos observar. O conselho de Eli para ele no capítulo 3, verso 9, quando disse: olhe, se você ouvir pela terceira vez Deus te chamar, ao ouvir, diga para ele: fala, porque o teu servo ouve. É servo do Senhor aquele que o ouve. Isso era um ponto do qual ele precisava ter no seu coração, e confirmava Eli sobre ele essa responsabilidade de ouvir, e quem ouve o Senhor é servo do Senhor. Segundo ponto, ele ouve o conselho de Eli. Quando nós ouvimos Deus, sabemos que Deus constitui líderes que estão sobre a casa do Senhor, do qual nós devemos ter respeito a essa liderança, porque
Porque é isso que deixa claro a palavra, não somente o respeito a Deus, mas o respeito àqueles que Deus constitui de forma especial. Terceiro ponto, portanto, aprendeu que como servo nós devemos ouvir. Há uma virtude na vida de todo servo: ouvir. Outro ponto importante, o Senhor, na verdade, porém esperava da parte uma resposta importante da parte de Samuel, quando ele coloca para Samuel algo tão difícil para Samuel dizer. Ter coragem de chegar à pessoa que formou a sua vida como profeta, que aquele profeta ia passar por uma experiência muito difícil diante do Senhor, porque não ouviu o conselho de Deus. No verso 7, duas sequências de orações que você vai ver que: qual a palavra que te falou, disse. Nesse caso, Eli. E se não me disser, te faz o mesmo tanto. É como se ele tivesse de alguma forma cobrando e ao mesmo tempo dizendo aquilo que você ouviu da parte de Deus, você precisa dizer. Olha que coisa interessante. Samuel, que nunca tinha tido a experiência de ter ouvido Deus, ouviu Deus de uma forma dura a respeito de uma outra pessoa e precisava aprender um outro ponto importante. Por pior que seja a situação que você tenha que dizer a respeito de Deus a alguém, fale. Por mais dura que seja a palavra que tenha que ser explanada para alguém, se vem de Deus, não omita. E foi exatamente isso que Eli quis passar para Samuel. Observe, Eli diz, com muito amor, e tudo isso ele esperava porque conhecia o menino, sabia da responsabilidade daquele menino no templo, o quanto certamente Deus o teria mais tarde como sacerdote. Eli só não sabia exatamente que aquele tempo chegaria de maneira, sei que o tempo aí não está tão pequeno, que a gente lê esse texto, parece que a coisa é pequena, o tempo aí é pequeno, mas não é. Há uma distância de idade. Talvez nesse momento especificamente Samuel seja um adolescente jovem, porque ainda recebia roupas feitas por sua mãe, roupas pequenas. Ele ainda era um menino, e como menino exercia a função de sacerdote, e Deus se alegrava com o coração desse menino. E ele disse: o amor que nós temos diante de Deus precisa nos fazer compreender de que às vezes a dureza de Deus é para o bem do outro. É tanto que Provérbios vai dizer que não devemos rejeitar a repreensão do Senhor. E um outro ponto, a repreensão, melhor uma repreensão franca do que um amor encoberto. Outro ponto importante, a compreensão de Eli com relação a Samuel fez ele entender que não se esconde de Deus aquilo que Deus deseja revelar. E qual é a revelação de Deus para os nossos dias? É Jesus. E às vezes nós vivemos apáticos em dizer para as pessoas quem é Jesus. E às vezes essas pessoas estão numa situação muito complicada da vida, e tudo que gostariam de ouvir da parte de Deus é de quem é esse Cristo. E muitas vezes nós não fazemos assim. Embora sejamos hoje sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outro ponto, era importante ao jovem profeta entender que tinha uma responsabilidade a cumprir e que o recado deveria ser expresso a Eli ipsiliteramente. Olhe que Eli talvez pudesse ter uma reação dura em relação a Samuel. Você, a
aquele que nasceu outro dia, que eu recebi aqui ainda pequeno, que ensinei os passos em relação à questão de como se comportar, como trabalhar no templo do Senhor. Agora vem com esta palavra para me dizer, não, pelo contrário, a palavra vai nos dizer que Eli não reagiu dessa forma. Veja o verso 18. Observem o verso 18. Diz a palavra: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu, e disse ele: ele é o Senhor, faça o que bem lhe parecer. Essa é a palavra de um homem que errou para com seu lar, mas ele era um homem de Deus. Por isso o respeito de Samuel para com ele. Outro ponto importante, por isso essa atitude de obediência de Samuel a Eli lembrava exatamente aquilo que Davi fez em seu tempo, embora a gente tenha textos aí diferentes, em tempos diferentes. Mas a palavra de Deus nos diz que esse mesmo profeta, que de alguma forma especial se foi, que viu o tempo do exercício do ministério de Saul, mas quando Saul tinha interesse em tirar a vida de Davi, e que Davi teve toda a oportunidade para fazer isso, e quando cobrado por aqueles que guardavam ele, ele disse: não devemos tocar no ungido do Senhor. Davi era um homem de Deus. Outro ponto, a resposta é de submissão à soberania de Deus. Foi Deus quem colocou lá, é Deus quem tira. Outro ponto importante é o que está lá no verso 19. Ele revela o crescimento na vida de Saul, a palavra de Deus que também fazia parte do seu comportamento, gerava coisas importantíssimas na vida daquele menino. E nós precisamos entender o quanto isso era importante. Abram lá 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Ele vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A vontade de Deus, a sua palavra, ela é tão boa para a compreensão quanto para a correção em justiça. Samuel precisava entender isso. Samuel descobriu que nós precisamos entender que essa responsabilidade em sacrificar, como era acontecido naquela época, o templo existia para um processo de culto em que havia sacrifício de perdão de pecado. O culto é um tanto diferente, mas muito diferente do que nós realizamos nos dias de hoje. E hoje o sacrifício vicário de Cristo é suficiente para a nossa salvação. E por isso nós devemos respeitar e lembrar-se de que esse Cristo, que nos faz compreender a verdade de Deus, que é a verdade de Deus em ação, ele nos ensina que a palavra corrige, instrui, exorta, previne e determina o juízo. Portanto, finalmente, Paulo vai dizer algumas coisas interessantes escritas em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Separamos o termo ali: não se embaraça
com o mundo. O servo do Senhor não se embaraça com o mundo, com as coisas dessa vida. Timóteo 2, verso 15, procura ser aprovado. Ele é um obreiro aprovado. 2,16, a vida é vivida de maneira tal que ele evita os falatórios profanos, porque o seu comportamento está dentro da vontade de Deus. Capítulo 2, verso 19, pois quem profere o nome de Cristo está longe, aliás, esteja longe de toda iniquidade, coisa que os filhos, infelizmente, do profeta Eli não eram assim. E por fim, irmãos, no verso 20, a palavra de Deus nos diz: e todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. A confirmação do ministério na vida de uma pessoa, ela é clara por dois motivos. Primeiro, porque esse profeta vive aquilo que ele ensina. Segundo, as pessoas notam isso na vida dessas pessoas. Segundo ponto, e continuou o verso 21, Senhor, a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Meus irmãos, os irmãos perceberam no início de que era difícil ouvir a palavra do Senhor até que o Senhor levantou o seu ungido. Lá descrito no capítulo 2, verso 35, quando Deus disse: e suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. A Deus toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade. Eu encerro dizendo para você e confirmando para os irmãos que nós precisamos viver na presença do Senhor, constrangidos a viver uma vida todos os dias de fidelidade diante dele, para que a glória de Deus nunca deixe de estar sobre o lugar onde nós estamos. Eu não estou lhe falando de templo físico, eu estou lhe falando de sua própria vida. Deus espera que a sua vida transmita para as pessoas que estão ao seu redor a glória desse Deus que produz fidelidade na vida daquele que anda em sua presença. Deus abençoe essa quinta palavra, que o Senhor possa trazer ao coração de todos vocês a responsabilidade de viver de forma ilibada, fiel diante do Deus que nos salva. Deus abençoe a sua igreja. Vamos orar. Eu quero convidar você que está no seu lar a orar nesse momento. Eu sei que Deus falou profundamente ao seu coração com esse texto. Eu quero orar por sua vida, pedindo ao Senhor que Deus continue fazendo em sua vida aquilo que Ele vem trabalhando para que você se torne cada dia alguém segundo o coração desse Senhor. Que sobre sua vida venha a palavra transformadora, libertadora, que exorta e que nos avisa antes que o Senhor tenha que nos mostrar qualquer tipo de juízo. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te louvar pela vida das pessoas que nos ouviram essa noite. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos abençoando. Traga, ó Deus, ao nosso coração um desejo imenso de viver em conformidade com a tua vontade. Repreenda, Deus, toda ação do inimigo contra as nossas vidas
e traga de volta o desejo imenso que cada um de nós deve ter, de fazer, construir a cada dia a vontade desse Deus maravilhoso, que nos ensina o que é bom. Obrigado, Jesus, pela Igreja Batista do Lobato. Obrigado pela vida das pessoas que nos ouviram essa noite. Que a bênção do Senhor seja com os teus servos. E tudo isso nós te pedimos desde já, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que a graça desse nosso Deus todo maravilhoso, poderoso, através do Senhor Jesus Cristo, que encontrou em nosso coração o desejo para nos encontrar e nos transformar, seja tudo isso memorável sobre a vida da tua igreja, para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus.